Pintando com o Bicudo. Olá, pessoal! Eu sou o Bicudo e hoje vamos brincar de pintura. Para isso, separe alguns materiais. Vamos precisar de uma caixa de tinta guache, algum recipiente com água limpa, um guardanapo de papel e 2 pincéis de tamanhos diferentes, de preferência com a ponta fina, e também da nossa tela de pintura. Peça para um adulto imprimir para você o arquivo que está no site da Yugi. Outra dica, assista este vídeo quantas vezes quiser e, se precisar, faça algumas pausas para acompanhar a brincadeira e não perder nenhum detalhe. Lembre-se de sempre lavar o pincel para não misturar as tintas e estragar as cores. Muito cuidado, hein? Bom, chegou a hora da brincadeira. Boa sorte! E aqui está a nossa tela de pintura. Um abraço caloroso entre a mamãe Percevejo e sua filhinha. Para começar, vamos criar tonalidades de vermelho utilizando o branco e também misturando com o preto. Hoje vamos fazer diferente. Você pode escolher outra cor também se quiser, ao invés do vermelho. Nós escolhemos o vermelho para fazer um enfeite no nosso coração. Assim, vamos fazer alguns pontos de vermelho neste pratinho de plástico. Note que da esquerda para a direita, os pontos vão diminuindo de quantidade. O nosso primeiro ponto de vermelho tem bastante quantidade de tinta e assim ele vai diminuindo até que o nosso último pontinho de vermelho tem só um pouquinho de tinta. Vamos lavar o pincel, secar o pincel para pegar um pouquinho de tinta preta e fazer uma mistura no nosso primeiro ponto de vermelho. Vai ser interessante. Nós vamos com muita cautela. O preto pode deixar muito escuro. Então vamos começar com uma pequena quantidade de tinta preta para fazermos nossa mistura. Lembre-se de lavar o pincel, secar o pincel antes de misturar as tintas. E vamos lá, misturando este vermelho com o preto que acabamos de adicionar à nossa mistura. Sim, você pode fazer uma avaliação. Será que ficou escuro o suficiente? Bom, eu acredito que podemos colocar um pouquinho mais de tinta preta para ficar mais escuro. Não esqueça de lavar o pincel a cada troca de tinta. Bom, vamos lá, agora fazendo uma mistura com um pouco mais de preto. Agora eu noto que ficou escuro da maneira como eu gostaria que ficasse. E você pode fazer experiências com a quantidade de tinta preta para chegar na tonalidade que deseja. Depois de lavar o pincel, vamos adicionar tinta branca em alguns dos pontos vermelhos. Da esquerda para a direita, vamos adicionando mais tinta branca. Sim, assim as tonalidades vão indo do escuro para o claro, assim como você vê no nosso exemplo. Quanto mais tinta branca adicionamos ao vermelho, mais rosado vai ficando e mais claro. E assim nós fazemos diferentes tonalidades. Da esquerda para a direita, primeiro misturamos tinta preta à tinta vermelha. Depois, no próximo pontinho, é apenas tinta vermelha. Depois, com um pouquinho de branco, um pouquinho mais de branco. E na última, com bastante branco, temos um rosa claro. Agora vamos fazer um enfeite no coração com estas 5 tonalidades de vermelho que nós criamos. Vamos começar com a mais escura, fazendo um contorno na parte externa do coração. Esta é uma sugestão, depois você pode ter outras ideias. Nós vamos começar com a tinta mais escura, fazendo um contorno externo, acompanhando o traço do coração do nosso desenho. Sim, vamos fazer com cuidado, vamos fazer em toda a dimensão do coração, utilizando este vermelho. E você pode notar que é um vermelho mais escuro, porque misturamos com a tinta preta. Vamos finalizando este coração aqui, caprichando nos detalhes, fazendo um pequeno biquinho ali na parte de baixo. E hoje faremos faixas coloridas com as tonalidades de vermelho. Para isso, no encontro entre as faixas, você pode deixar um acabamento um pouco irregular. Não precisa ficar muito certinho, vamos dizer assim. Então, eu estou colocando alguns pinguinhos de tinta vermelho escuro aqui para ficar um acabamento
acabamento irregular. Você pode notar como o nosso exemplo está ficando. Vamos colocando alguns pontinhos e depois passamos o pincel assim, deixando um acabamento rústico. Como no nosso exemplo. E agora vamos lavar o pincel, secar o pincel para pegar outra tonalidade de vermelho. Nós vamos da esquerda para a direita. Agora vamos pegar o vermelho puro, este que não misturamos com nenhuma tinta. Vamos fazer uma faixa externa seguindo o contorno que acabamos de fazer com o vermelho escuro. Você pode deixar um pequeno espaço em branco e ir misturando aos poucos com a tinta que acabou de passar. Sim, para que este encontro entre as faixas não fique muito definido. Diria que há um toque artístico no nosso coração. E assim você vai dando continuidade a este contorno e está fazendo com uma cor mais clara que pintamos anteriormente. Esta é só uma sugestão de proposta para pintarmos o nosso coração e fazermos um enfeite na nossa cena bonita do abraço entre mãe e filha, mas você pode escolher outras técnicas também. Hoje o Bicudo está apenas dando uma sugestão. E assim nós vamos passando faixa por faixa, aumentando o nosso contorno e com faixas mais claras. Sim, nós vamos do escuro para o claro. Você já ouviu várias vezes dessa palavra. Nós estamos fazendo um degradê. É quando uma cor vai passando uma para outra em tonalidades. É interessante, não? Vai ficando do escuro para o claro. E vamos fazendo pequenas emendas entre as faixas de forma um pouco indefinida. Para isso você pode deixar alguns espaços em branco, não tem problema. Esta pintura não precisa ficar muito certinha assim, pois é uma pintura artística. Sim, tem um toque de suavidade. Vamos lavar o pincel agora e passarmos a última cor, que é a cor mais clara que temos para fazer a faixa mais externa de contorno no nosso coração. Note o resultado, que interessante! Estamos quase acabando a nossa pintura. Espero que você esteja se divertindo. É o mais importante nessas atividades. E aqui está, terminamos o nosso coração que pintamos com tonalidades de vermelho que misturamos com tinta preta e tinta branca. Vamos lavar o nosso potinho de água para fazer outras misturas. Sim, vamos fazer misturas diferentes agora. Que tal misturar o verde com o amarelo? Sim, você pode fazer várias misturas e várias experiências. Nós escolhemos 2 cores, mas você pode escolher outras cores. Com estas cores aqui, nós pintaremos as nossas personagens. Para isso, vamos fazer uma mistura simples. Vamos deixar um verde original e o outro vamos misturar com o amarelo. Você pode colocar um pouquinho de amarelo aqui perto deste verde e fazer esta mistura. Coloque a quantidade de amarelo suficiente para fazer uma nova cor. Você vai dosando este amarelo da maneira como achar melhor. Eu coloquei um pouquinho mais aqui porque eu quero uma mistura que fique realmente diferente do verde original. Aqui está, estou satisfeito e vou pintar algumas partes da Mamãe Percevejo com esta nova cor que acabei de criar. E você pode fazer outras misturas e criar novas cores. Veja como estamos pintando aqui a parte da barriga com todo cuidado e agora pintando também a cabeça da nossa Mamãe Percevejo com esta cor que é uma mistura de verde com amarelo. Olha só que interessante, é uma cor nova, é uma cor que você não tem na sua caixa original de tinta guache, mas quando você mistura cores, você cria novas possibilidades. Muito cuidado com estas partes pequenas, se quiser utilize o pincel um pouco mais fino. E aqui está, vamos lavar o pincel, secar o pincel, pois agora vamos usar o verde original para pintarmos outras partes da Percevejo Mamãe. E agora você vai notar, olha que interessante, aqui você pode notar a diferença entre as cores. O verde original que estamos pintando agora, com o verde que misturamos com o amarelo. Note como é bem diferente uma cor da outra. E aqui nós temos tonalidades de verde que criamos misturando o verde com o amarelo.
É uma possibilidade nova e agora você pode utilizar esta nova técnica em outras atividades. Para pintar a Percevejo filha, a nossa querida Maria, nós vamos criar aqui uma tonalidade de verde com este verde escuro, mas vamos criar um verde claro também, misturando com um pouco de branco. Vai ficar diferente. Note que interessante que esta cor está ficando. É o verde escuro com o verde um pouco mais claro misturado com o branco. E ao mesmo tempo ele é diferente das outras tonalidades que pintamos a mamãe. Note que interessante, teremos várias tonalidades de verde que fizemos misturas tanto com o amarelo como com o branco. Você pode fazer as misturas que quiser, faça experiências, encontre as cores que mais gosta, mas lembre-se, lave sempre o pincel a cada troca de cor para não sujar as cores de forma indesejada. E aqui está mamãe abraçando a sua filha num momento muito bonito, e elas estão sendo pintadas com os nossos verdes que criamos com tonalidades, fizemos várias misturas e assim fomos pintando. Para as partes mais fininhas desta Percevejo, vamos utilizar o pincel mais fino. Alguns detalhes como os braços e pequenas partes, é preciso que a gente utilize este pincel mais fininho. Temos aqui pequenos espaços em branco e é muito complicado, é muito difícil pintar com um pincel mais grosso. Lembre-se de usar o pincel fininho nestes momentos. Ele está ali para isso. Sei que hoje estamos pintando de maneira muito acelerada, para isso faça algumas pausas para acompanhar a nossa atividade. E agora vamos pintar aqui o braço da Perceveja Maria. Vamos limpar o pincel, secar o pincel e escolher outra tonalidade ali para pintarmos os óculos da mamãe Percevejo. Estamos quase finalizando e aqui está. Que cena bonita! Pintamos com degradês e tonalidades de vermelho e também de verde. Fizemos misturas interessantes. Muito bem! Mais uma atividade que você completou. Agora, use a sua imaginação e a sua criatividade para fazer novas pinturas com as dicas do Bicudo. Até a próxima!